Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia helenística. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os ambientes que são regidos pelo signo de Virgem. Essa aula é baseada no Tratado Helenístico de Astrologia que foi traduzido para a língua sânscrita e recebeu o nome de Yavana Jataka. Jataka significa astrologia e Yavana significa jônico ou iônico. A expressão jônico ou iônico é uma expressão dentre as várias expressões utilizadas na literatura antiga para se referir aos gregos, para se referir aos povos que habitavam essa região que a gente conhece hoje como a Grécia. Então, o Yavana Jataka é literalmente o tratado helenístico de astrologia que foi traduzido para o sânscrito. E na língua grega, o signo de Virgem é conhecido como Parthenos. Parthenos significa virgem. O aniversário de Virgem começa a partir do dia 20 de setembro e se conclui no dia 19 de outubro. E quando eu falo em aniversário, eu estou me referindo à janela de tempo durante o ano em que o Sol ingressa na constelação de Virgem e a época em que o Sol se retira da constelação de Virgem. Então, de acordo com o zodíaco sideral, o Sol ingressa na constelação de Virgem a partir do dia 20 de setembro e se retira dessa constelação no dia 19 de outubro anualmente. Então, para você ter o Sol em Virgem, ou utilizando o linguajar comum, para você ser considerado virginiano ou virginiana, de acordo com a astrologia sideral, você necessariamente precisa ter nascido entre 20 de setembro a 19 de outubro. Se você não nasceu nessa janela de tempo, você não é considerado virginiano ou virginiana pela astrologia sideral. Isso precisa estar bem claro. Essa data foi calculada de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, que é a Ayanamsha que nós utilizamos nesse canal. Por que eu estou enfatizando tanto o signo solar? Porque na astrologia ocidental, o signo solar é considerado o signo mais famoso. Só que os ambientes que são regidos por Virgem, eles não se aplicam somente se você tem o seu Sol posicionado na constelação de Virgem, porque na astrologia helenística antiga não se utiliza somente o Sol, se utilizam na verdade 7 planetas, que são os 2 luminares e as 5 estrelas vagantes. Na astrologia helenística antiga não se utiliza planetas transpessoais, como é o caso de Urano, Netuno e Plutão, tá certo? Não se utilizam transpessoais. Assim como também não se utilizam nodos da Lua, o Rahu e o Ketu. Estes aí são oriundos da astrologia da Índia. Assim como não se utiliza os chamados asteroides, como Quiron, Ceres. Não se utiliza asteroides na astrologia helenística antiga. Apenas os 7 planetas tradicionais, incluindo o ascendente, que não é um planeta, mas ele é um ponto importante do mapa helenístico. Então, quem são os 2 luminares? Além do Sol, nós temos a Lua como sendo um luminar. Então, se você tiver a Lua posicionada na constelação de Virgem, pelo mapa sideral, você também vai ter esses ambientes virginianos ativados. Quais são as 5 estrelas vagantes ou errantes? É o Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Então, se você tiver uma das 5 estrelas vagantes posicionado na constelação de Virgem, você também vai ter esses ambientes ativados, assim como o ascendente. É importante que você assista aos vídeos sobre os ambientes dos signos em relação a todas as posições do seu mapa sideral, não somente do signo solar, para você ter uma visão mais abrangente dos ambientes regidos pelos signos. Então, uma curiosidade sobre o signo de Virgem, segundo a astrologia helenística, que eu gostaria de expor para vocês, é que a deusa grega que está por trás da constelação
de Virgem é a mesma deusa grega que está por trás da constelação de Libra. Então, se você assistir ao meu vídeo sobre os ambientes regidos por Libra, lá eu também comento sobre essa deusa grega, que se chama Astreia. A Astreia, dentro do helenismo, tem a função de ser a deusa da justiça. E por ser da justiça, ela é vista sempre segurando uma balança, que é o símbolo da justiça. E especificamente, a Astreia é a deusa da justiça na Terra. A filiação de Astreia é considerada polêmica. Algumas versões vão dizer que Astreia é filha de Titânides, como Astreu e Eos, que é a deusa da aurora. E outras versões vão dizer que a Astreia é, na verdade, filha de Zeus com Temis, sendo que Temis também é uma deusa da justiça divina. Independentemente de qual seja a filiação de Astreia, a função dela é que ela era a deusa da justiça na Terra. E ela tinha poderes oraculares, e ela tinha uma profecia de que quando a humanidade saísse da Era do Ouro, que a Terra seria perpassada por injustiças sociais e por guerras, por discriminação. E ela, como sendo a deusa da justiça, ela iria ficar extremamente incomodada com o estado em que a humanidade estava caminhando. Diferentemente da medicina ocidental moderna e da ciência moderna, que vê a noção de tempo como sendo linear, a visão que os gregos tinham do tempo não era linear, e sim cíclica. O helenismo é uma religião indo-europeia, assim como o hinduísmo é. Então, peguemos como exemplo o helenismo e o hinduísmo. São duas religiões que elas veem o tempo de maneira cíclica, que elas são divididas em 4 eras do tempo, 4 épocas. Então, na visão dos gregos, essas 4 épocas são chamadas de a Era do Ouro, a Era da Prata, a Era do Bronze e a Era do Ferro. Então, os gregos viam a Era do Ouro como sendo a época da iluminação absoluta. E à medida que a humanidade saía da Era do Ouro, ela iria entrar em profunda decadência, que é aí onde as injustiças sociais começariam. Então, Astreia não queria ficar na Terra para presenciar o maior aprofundamento da decadência humana, que é quando a humanidade chegasse na Era do Ferro, que é a era que nós estamos passando agora, que no hinduísmo é chamado de Kali Yuga. Então ela se retirou da Terra virgem e foi alçada aos céus. Então, Astreia, como sendo virgem, se torna a constelação de Virgem, e a sua balança que ela carrega se torna a constelação de Libra. E segundo o Yavana Jataka, o signo de Virgem rege lugares de plantio de sementes. Então, um típico lugar virginiano é uma horta, é uma plantação. É o lugar onde nós desempenhamos as atividades agrícolas. O Yavana Jataka diz que o signo de Libra representa lugares de grãos maduros, que é justamente após o plantio, os grãos vão amadurecer e a gente pode colher e consumir os grãos maduros. É a época da fartura, mas aqui em Virgem representa ainda a época do plantio, o que nos leva a uma outra deusa da agricultura profundamente venerada nos mistérios eleusis da Grécia Antiga, que é chamada de Deméter. A Deméter é conhecida na língua latina como sendo Ceres. Então, a Ceres, para os romanos, é a deusa dos cereais, é daí onde vem a palavra cereal. Os ditos astrólogos modernos, eles deturparam completamente o significado de Deméter e de Ceres na astrologia, porque eles vão dizer que Ceres é um asteroide, mas na astrologia helenística antiga não se utiliza asteroides, como eu já havia comentado anteriormente. Na verdade,
Ceres, ou Deméter, é uma outra deusa associada à constelação de Virgem. Por quê? Os gregos antigos acreditavam que para você ter uma colheita auspiciosa, para que a sua agricultura fosse abençoada, para que você colhesse os grãos maduros, para que a sua plantação não fosse assolada por pragas e pestes, você tinha que fazer algum tipo de oblação à deusa da agricultura Deméter, para que Deméter abençoasse a sua plantação e ela terminasse auspiciosa. E a Deméter é uma deusa grega olímpica, o que significa que ela é filha do deus Cronos com Reia, e inclusive Deméter também é irmã de Zeus. Como as famílias gregas eram pequenas, na antiguidade era comum relações incestuosas, então a Deméter tem uma relação com os Zeus, e dessa relação nasce Perséfone. Mas eles também tiveram outros filhos. A Perséfone no Império Romano vai ser chamada de Proserpina, e a Proserpina é considerada a padroeira da ilha da Sicília, que era a Magna Grécia. A Sicília foi colônia da Grécia na Antiguidade. E uma das simbologias para Deméter é uma mulher carregando um punhado de trigo, ou uma espiga de trigo, o que remonta às origens do Oriente Médio, porque é o lugar onde o trigo começou a ser cultivado pela primeira vez, foi no Oriente Médio. A Grécia não está no Oriente Médio, mas ela está próxima. E ela também é vista como segurando uma foice, ou segurando flores de narciso, ou segurando uma tocha. Existem várias representações diferentes de Deméter. Vamos falar um pouco agora sobre Perséfone, porque a Perséfone ela também é muito importante para os mistérios eleusis da Grécia Antiga, tanto Deméter como Perséfone. A Perséfone era virgem, passou boa parte da sua vida praticando o que se chama de partenogênese. Então, o signo de virgem, ele é chamado em grego de partenos, e ele tem associação com partenogênese, que é o ato de praticar sexo sem romper o ímen, sem de fato perder a castidade, sem de fato perder a virgindade. E a maneira que as mulheres virgens faziam partenogênese poderia ser pulando fogueiras, estando nuas, por exemplo. Até que um belo dia, a Perséfone estava andando pelos campos primaveris, levando em consideração que ela é uma deusa da primavera, ela é a própria personificação, segundo os gregos antigos, do espírito da primavera. Então ela estava andando pelo campo e o Hades, que é o deus do submundo, a avistou e ele se apaixonou perdidamente por ela, o que era uma coisa muito difícil para o Hades acontecer, ele se apaixonar. E como aquele amor não era correspondido, ele decidiu, de maneira arbitrária, raptar Perséfone e levá-la para o submundo. Ela desapareceu da vista de todos. A sua mãe, Deméter, ficou desesperada e começou a procurar o paradeiro da filha por toda a Grécia, e ela não encontrava. E o rapto da sua filha desestabilizou psicologicamente a Deméter a ponto de que ela abandonou a sua função de abençoar a agricultura na Grécia. Então, depois do rapto, a agricultura passou a ficar inauspiciosa. As plantações ficaram perpassadas por pestes, ou os grãos não amadureciam. A fome começou a assolar a Grécia. E então, quando o Hades levou Perséfone para o submundo, ele a coroou como sendo a deusa
do submundo e a desposou. E o símbolo dessa aliança com Hades foi que Perséfone deveria comer uma romã. E a Perséfone aceitou comer essa romã, só que o que Perséfone não sabia é que uma vez que ela aceitasse qualquer coisa que fosse oferecida pelo deus do submundo, que essa aliança nunca mais poderia ser quebrada. Então a mãe de Perséfone, a Deméter, resolveu falar com os deuses, porque aquela espera já estava insuportável. Foi então que o deus do sol, o Hélios, chegou até a Deméter e falou: eu sei onde está o paradeiro da sua filha, porque Hélios, como sendo o deus do sol, ele conseguia testemunhar absolutamente tudo o que acontecia na superfície da terra. Aí o Hélios vai lá e fala: sua filha foi raptada pelo Hades e ela se encontra agora no submundo. Depois de ouvir essa notícia, a Deméter foi até o Zeus, que é o pai de Perséfone, e falou que o Zeus utilizasse os seus poderes para tirar a Perséfone de lá. Só que o Zeus falou que não podia fazer nada, porque, primeiramente, o Hades ele tem completo domínio sobre o seu reino dos mortos, e que a Deméter a filha de Deméter nunca mais poderia quebrar essa aliança com o submundo, porque ela já havia experimentado da romã que Hades ofereceu a ela. Só que havia um problema, a fome já estava assolando a população da Grécia. Então, os deuses propuseram uma negociação, porque eles sabiam que a Deméter só voltaria a abençoar a agricultura depois que ela tivesse sua filha Perséfone em seus braços. Então, a negociação foi o seguinte: durante 6 meses do ano, a Perséfone vai ficar no submundo com Hades, e nos outros 6 meses ela volta para a superfície da terra de encontro aos braços de sua mãe. Então foi isso que ficou acordado, e essa história sobre os mistérios eleuses, como os gregos antigos explicavam a passagem das estações do ano. Então, quando chegava a primavera do hemisfério norte, era a época em que a Perséfone era devolvida para os braços de Deméter, considerando que Perséfone é a personificação do espírito primaveril. Então é a época da prosperidade e da abundância na colheita. E os gregos passaram a entender que a época em que Perséfone estava no submundo era a época em que o hemisfério norte estava no inverno. Era a escassez de alimentos. Então é por isso que no Yavana Jataka se diz que virgem rege lugares de plantios de sementes, por causa da história envolvendo Deméter, Perséfone e Hades. Segundo o Yavana Jataka, virgem rege montanhas de baixo relevo. É interessante que o Yavana Jataka diz que o signo de Áries rege montanhas de altíssimo relevo, e no signo de Virgem aqui nós temos montanhas de baixo relevo, que são as montanhas antigas. As montanhas mais antigas são as que são de baixo relevo, que elas já sofreram a ação do intemperismo, então elas vão ficando de baixo relevo. Virgem rege campos gramados. A grama é verde, e é interessante que o signo de Virgem ele é regido por Mercúrio, que o Mercúrio rege a cor verde. Então, Virgem pode reger basicamente qualquer lugar que é um campo gramado. Virgem rege ateliês, o que é interessante porque o Mercúrio é o regente de Virgem, e o Mercúrio é considerado o artesão do mapa. Ele rege a nossa capacidade de desempenhar
as atividades que requeram coordenação motora fina, como, por exemplo, pintar um quadro, escrever, bordar, criar toda sorte de arte, criar toda sorte de artesanato. E eu tenho um exemplo na minha vida envolvendo esses ambientes, porque no meu mapa sideral eu tenho um ascendente em Câncer e eu tenho o planeta Vênus posicionado em Virgem. Então eu tenho, na verdade, 2 exemplos no meu horóscopo envolvendo esses ambientes. Para o ascendente em Câncer, a Vênus rege a casa 11, que é onde temos o signo de Touro, e a casa 4, que é onde temos o signo de Libra. Então eu tenho 2 exemplos de ateliês envolvendo o meu irmão mais velho e a minha mãe. Porque a casa 11 rege o irmão mais velho e a casa 4 rege a mãe. E o meu irmão, ele é formado em artes plásticas pela Universidade de Brasília. E ele não mora mais no Brasil, mas quando ele morava no Brasil, ele tinha um ateliê onde ele pintava os quadros dele e onde ele tatuava as pessoas, né? Que ele oferecia serviço de tatuagem. E é interessante porque o dispositor da casa 11 está posicionado no signo de Virgem. E o dispositor da minha casa 4 está também posicionado no signo de Virgem. E a minha mãe também tem um ateliê, que é um ateliê de costura. A minha mãe não é costureira de carreira, minha mãe, na verdade, é funcionária pública aposentada, mas ela tem grandes habilidades de costura e de restaurar, de criar roupas. E isso tudo tem a ver justamente com o fato de eu ter Vênus em Virgem, que ativa o tema dos ateliês. E, por último, o Yavana Jataka diz que Virgem rege lugares frequentados por mulheres. Virgem é um signo de polaridade feminina. E ele é também um signo que tem relação com o elemento terra. E a terra tem relação com a casta dos burgueses, que é conhecida na astrologia védica como sendo a casta Vesha, ou Varna Vesha. Então, se a pessoa tem lua em Virgem, ela pertence à casta dos burgueses. Então, os artistas, os artesãos, os atores, os pintores, eles pertencem à casta burguesa. E esses lugares que são frequentados por mulheres podem ser uma marcha feminista, é um lugar frequentado por mulheres, ou um ateliê de moda, um ateliê de costura, que é um lugar... Não estou dizendo que homens não podem também trabalhar em ateliês de costura, mas é um lugar majoritariamente feminino. Um chá de bebês, uma reunião de mulheres. E eu também tenho um outro exemplo de lugares frequentados por mulheres, porque, como eu falei para vocês, eu tenho o regente da minha casa 11, que é Vênus, posicionada em Virgem. E a casa 11 também rege amigos, regem nossos grupos de amizades. E a vida inteira eu tive as minhas amizades mais assim, profundas, quando eu passei pela escola e pela universidade, foram com mulheres. Na escola, por exemplo, eu gostava mais de andar com as meninas, também pelo fato de que eu sempre fui gay, né? E normalmente gays gostam mais de andar com mulheres, mas era porque eu achava as mulheres mais esmeradas em estudar, elas eram melhores alunas, mais estudiosas. E a maioria do público que me segue no YouTube é o público feminino, porque a casa 11 no horóscopo ela também pode reger grupos de apoio. Então, assim, a maioria das assinantes do meu canal são mulheres. Isso tem relação porque eu tenho um dispositor da casa 11 posicionado em Virgem, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Se você tiver um dos 7 planetas tradicionais
e até mesmo ascendente em Virgem, você vai ter histórias marcantes envolvendo esses ambientes mencionados no Yavana Jataka. Então, muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!